história desde lá de trás. Ele já tinha uma bagagem de briga contra o PT muito maior do que do pessoal do MBL, né? Então... Ô, Peter, e o que você acha do MBL, meu? Você acha que eles contra o Bolsonaro, tiraram foto com o pessoal da esquerda lá, você acha que eles se queimaram muito? Eles acabaram, tipo, diluindo ali? Eu acho que eles se queimaram muito, porque ficou muito evidente que eles apoiaram o Bolsonaro no primeiro momento, e depois eles queriam alçar voo a partir daí, né? E depois traíram o cara, depois começaram a assinar o pedido de impeachment. Pô, aquelas fotos do Kim Kataguiri com o pessoal do PT, meu amigo. Nossa, é ridícula, né? Eu não sei, eu imagino que o Kim Kataguiri realmente foi por falta de experiência dele ali, né? Tanto que você vê que o pessoal, mesmo outras pessoas que também traíram o Bolsonaro, também que entraram, ninguém teve coragem de tirar foto ali. De chegar ali, vou tirar foto com o PT. Cara, isso é a morte política do cara, né? Não, eles têm um grupo que é muito ligado, né? Que engajado, muito engajado e coisa e tal. Então esse grupo vai continuar elegendo o pessoal. Eles vão conseguir eleger deputado federal, deputado estadual, mas assim... Vereadorzinho ali? Um vereadorzinho ou outro, mas assim, realmente crescer, eu não acredito. E também grandes figuras saíram de lá, né? O pessoal começou a ver que eles estavam muito batendo. Realmente é uma delícia esse react. Vamos começar, né? Só fazendo a primeira... realmente faz acelerada aí pra gente ficar ouvindo essas besteiras, porque é bem bobo, não tem muita reflexão, não. Ele é burro, a gente não surfou onda Bolsonaro nenhum. Nós surgimos em 2014. Nós organizamos manifestações pelo fim do governo Dilma, tá? Fomos a pé até o Congresso, levamos pedido de impeachment. Nós participamos do comitê que fez o impeachment da Dilma. Nós já fomos enormes. O Kim Kataguiri foi considerado no final de 2015 um dos 30 jovens mais importantes do mundo pela revista Time. Tá, a gente já teve reconhecimento grande, muito antes do fenômeno Bolsonaro surgir. Na eleição, no primeiro turno das eleições de 2018, o Kim falou que o Bolsonaro não seria um bom presidente, que até o Alckmin seria um presidente melhor. E sabe quem citou isso em defesa do Kim recentemente? Quem? O Rica Perrone, que o entrevistou. Vocês sabem do Kim? O Kim falou que não ia votar no Bolsonaro. O Kim não contou com o voto de Bolsonaro. A gente não precisou puxar saco do Bolsonaro na eleição de 2018 para ser eleito. Tampouco para participar das eleições de 2020. E ele falou que o Kim cometeu um suicídio político, pedindo o impeachment do Bolsonaro e saindo uma foto com outros proponentes do pedido de impeachment, que tinha gente do PT no meio. Olha, o Kim foi reeleito com quase 300 mil votos, não teve mais de 300 mil votos na eleição para deputado federal de 2022, porque a gente ainda lançou o Beraldo. Os dois juntos, somados, tiveram quase 340 mil votos. Entendeu? Ah, é pouco, olha. Dentro de um contexto em que nós adotamos um caminho muito minoritário na direita, porra, é coisa pra caralho. Nós não fingimos nada, nós adotamos a postura. E aí eu acho muito engraçado, é a mesma linha mais ou menos a do Nicolas, né? De que nós somos, nós tomamos decisões, né? Enfim, que não são espertas, né? Vamos colocar aqui, nós não somos malandros. Bem-vindo, né? Samuel. É isso, entrou o terceiro clube, vamos lá. O que eu acho que aconteceu também, Peter, deles, foi que eles pegaram, né? Eles pegaram esse voo do Bolsonaro, subiram, conseguiram ali expandir bastante. Depois eles traíram o Bolsonaro. Isso é mentira, velho. Assim, a esse cara, e essa coisa que mais me irrita. Quem é esse cara? Eu nem sei quem é esse sujeito. Nem sei quem é esse sujeito. Esse sujeito não participou das lutas que nós participamos. Nós vamos completar 10 anos. Nós não sabemos metade dos projetos de lei que a gente aprovou e metade dos projetos de lei que a gente barrou. As lutas que a gente passou, as perseguições que a gente passou. Muito antes do Bolsonaro sequer virar presidente. Aí ele reduz tudo a Bolsonaro, porque na cabeça dele, o alfa e o ômega da direita brasileira é o Bolsonaro. Porque é um cara que não acompanhou as coisas como deveria acompanhar, é um neófito, aí ele, né, o Bolsonaro, lógico, né? Porque ele próprio deve estar querendo farmar e mamar o Bolsonaro. Aí não sabe o que tá falando, assim, é um bagulho só ignorante, é só burro que ele tá falando. Isso é foda, cara. É por isso que os marçals prosperam. Faz todo sentido, cara. Vamos lá. E o pior de tudo que eles fizeram foi votar nulo. Puta, ninguém perdoa. Uga. E aí o pior que eles fizeram é votar nulo. Votar nulo. Não, nós votamos conscientemente nulo. E não é o pior. O pior é ser mamador de filho da puta. O pior é ser mamador de estelionatário, igual agora são do Marçal e eram do Bolsonaro. Isso é o pior. Isso é o pior. Isso é um merda. Quem tem caráter se opõe aos dois. Porque vai pelo que é certo, não pelo que é popular. Somos oposição ao Lula, assim como éramos oposição ao Bolsonaro. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Isso significa que nós somos diferentes deles. É cada uma. É cada um. Outra coisa. O governo Lula é uma merda, assim como o governo Lula, o Bolsonaro é uma merda. E ambos, lulistas e bolsonaristas, vão encontrar argumentos para justificar que um é menos merda do que o outro. Porque tem muita merda nos dois, mas tem coisa, não. O Brasil ainda vai andando, vai acontecendo. Os lulistas estão comemorando, sabe o quê? Esse cara é um tubarão investidor, né? Como é que é o nome do tubarão? Os lulistas estão hoje comemorando que a bolsa tá bombando. Que a bolsa tá porrando. Alta histórica. Alta histórica. Veja,
O petista tá comemorando a volta histórica, assim como o bolsonarista comemorava a volta histórica no período deles. Ah, saiu estatísticas boas pro Lula aí da economia. Então, veja só, é porque não é sobre as pequenas vitórias econômicas que hora um vai conseguir, hora o outro vai conseguir. É sobre pra onde esses caras estão tentando nos levar, que é pra um buraco horroroso, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Um buraco horroroso que ambos nos levam. É sobre ter pensamento independente, pensamento crítico. Não ficar se afiliando a filho da puta o tempo todo. Só pra surfar uma onda, né? Gostosa, né? Que é ter o público bolsonarista acrítico, acéfalo. O Kim deu lá aquela coletiva de imprensa, a gente falou lá, ó. Essa aqui, ó, o Nunes, não sei o quê. Vocês sabem o que tava acontecendo ao redor, vocês já acompanham? Nosso público deu porrada pra caralho. E a gente tá aqui, ó. Pá. Falando. Já falando, ó, vote em quem vocês quiserem. Ninguém tá pedindo pra vocês fazerem nada. Nós mesmos não estamos fazendo nada. Vocês devem ter visto já. Mas tem, né, um público, na trocação, mas acreditando no mesmo projeto. Acreditamos no mesmo projeto, acreditamos no mesmo caminho, acreditamos na mesma postura. Ali não, é tipo, é mito, isso é mito. Então juro, é mito. Igual o lulista, é 13. Vamos lá. Quando eu vejo um cara assim, votar no Lula ou no Bolsonaro é a mesma coisa, você começa a falar, meu cara tem cocô na cabeça, né? Você pode não gostar eu do acho, Bolsonaro. exatamente. Mas porra, acho que dizer que é a mesma coisa. Dizer que é a mesma coisa, eu acho que ali, até ele trair, o pessoal ia ficar meio assim, mas você falou, tirou foto aí, ficou feio. Pois é. Mas depois que ele fala os isentão, eu vejo até hoje. Eles postam alguma coisa, o pessoal fica revoltado, né? Sabe o que eu acho que é o problema do MBL? É que eles organizaram as manifestações contra a Dilma. Então eles esperavam que depois que a Dilma caísse, que eles iam ir pro topo. E a população, ao contrário, escolheu o Bolsonaro. Né? Todo mundo Mas nós não tínhamos nem candidato. Nós não tínhamos sequer candidato. Tanto que, assim, vamos lembrar, 2017 a gente falava, o Dória pode ser um candidato a presidente, vamos apoiar o Dória. E aí não tinha candidato nenhum, tinha Bolsonaro, a gente falou, não, vamos tentar construir o Flávio Rocha às vésperas da eleição. As manifestações terminaram em 2016. O que esse cara tá falando, cara? Esse cara não consegue ter perspectiva histórica. E aí o cara ficar jogando as coisas de orelhada. Né? Ninguém achou que ia cair nosso corpo, nós não tínhamos uma figura. Nós éramos um movimento político. Nosso objetivo era mudar o Brasil, apoiar as causas. Então a gente apoiava, por exemplo, a reforma da Previdência do governo Temer, reforma trabalhista no governo Temer. Apoiava, sei lá, parcerias público-privadas que aconteceu no governo do Dória, do Marquesan. Apoiávamos a Operação Lava Jato. Era um movimento de causas, porque as pessoas foram às ruas pelas causas, não pelas pessoas. Mas como esses sujeitos nem participaram daquele processo histórico, eles não se lembram. Ou nem viveram, não ligam. Mas era importante pra gente, era importante pro pessoal do Vem Pra Rua, era importante para as pessoas que organizaram aquele processo. Que foi um processo que começa em 13, mas que ganha corpo e rosto e força política com pauta em 2014, 15, 16. E depois morre, porque as pessoas falam, agora é Bolsonaro. E foi com o Bolsonaro. Eu não lembro quem quis apoiar em 2018, no primeiro momento, se apoiaram o Bolsonaro mesmo, não sei. Mas o fato é que chegou na eleição de 2018... Você não pode, meu Bolsonaro, muro, né? Coisa. E aí o que acontece, né? O que eu entendo foi isso daí. Eles ficaram ressentidos, porque a população preferiu o Bolsonaro do que eles que fizeram todo o movimento de impeachment da Dilma. Ué. E quem acabou beneficiando. Não, olha só, deixa eu pegar um negócio. Eu posso cravar aqui, talvez seja um acerto de 0,2% dele ali, né? De 20%, vamos botar 20% de acerto. Que eu fiquei muito puto em ver as pessoas que falavam assim, não tenho político de estimação, não tenho bandido de estimação, pegarem um cara que era um político vagabundo como o Bolsonaro e tratarem como mito. Aí a gente viu, nossa, deu merda, puta que pariu. Então quer dizer que todo mundo tava lutando pra mudar o Brasil, na verdade só queria amar o mito. Quando a gente começou a ver, especialmente em 2017 e 2018, a idolatria, as merdas que o Bolsonaro... Quando o Bolsonaro e o filho dele faziam campanha contra a reforma da Previdência no final de 2017... Aí a gente viu, nossa senhora, e as pessoas, é isso aí, ele é um mito. Nossa, deu merda, galera, deu merda. Isso, assim, isso a gente se sentiu muito mal mesmo. Porque a gente percebeu que a gente tava sendo muito inocente. Que a ideia de que a gente tinha, tem tudo a ver com a live isso. Que, pô, o Brasil tá mudando a mentalidade do brasileiro mudou. Cara, o brasileiro critica político agora. O brasileiro não tem vergonha de falar que político é corrupto, acabou. Mentira! Os mesmos estavam saindo às ruas pra denunciar, né, a corrupção e tal, estavam amando um cara mito, chorando quando viam ele, a gente, nossa, deu ruim. Então sim, isso sim, nós nos sentimos
Assim, até responsáveis por isso. Tanto que em 2019 a gente fez uma meia-culpa pública. Tem uma entrevista que a gente fez na Folha. Então, erramos em muitas coisas. A gente abriu umas caixas de Pandora, porque a gente teve, vamos dizer, a gente teve culpa no cartório pra isso ter acontecido também. A direita brasileira é ruim também por culpa do MBL. Mas a gente fala, erramos aqui e ali, vamos mudar. E mudamos a nossa rota. E ficamos tentando melhorar e aprender o tempo todo. E não negamos que podemos errar no processo. Mas a gente vai sempre falar do problema e vamos tentar corrigir. É isso. Agora, você vê que as coisas que ele leva é sempre uma coisa meio feminina. Que é um lance tipo, né, eles ficaram bravinho, com raivinha. Não é bravinho com raivinha, cara. Vamos lá. Foi o Bolsonaro, no final das contas, a leitura que eles fazem da coisa. Só que eles esquecem de um detalhe. Se você olhar ao longo do tempo, o único político brasileiro que consistentemente batia no PT, não começaram a bater no PT em 2014, 2015. Bolsonaro tem imagem ele batendo no PT lá em 2000, 2001, criticando o PT e coisa e tal. Não, então, o Bolsonaro não... Fala aí, Rizzo. Não, em 90 e poucos que ele pediu voto no Lula. Ele pediu voto no Lula. Ele pediu voto no Lula. Ele pediu pro Genuíno, me corrijam aí, ser ministro da Defesa. Ele batia no Fernando Henrique. Ele era um defensor. Você quer voltar a tempo no Lula? Ele ele defendia o Hugo Chávez. Ele defendia fechar o Congresso, botar fogo no Congresso. Ele defendia voto no Lula. Ele defendia o Genuíno no Ministério da Defesa. Ele defendia o aborto. Ele defendia a castração da população mais pobre. Ele defendia tudo isso. Às vezes ele atacava o PT, só que esse cara, incorrer nessa declaração, ele vai cometer, vamos dizer, uma série de quase um sincericídio que ele comete. Porque quem fazia combate diário, diuturno àquele governo, eram os deputados, sabe de quem? Do PSDB. Não era o Bolsonaro que estava na CPI dos Correios. O Bolsonaro não tinha utilidade nenhuma. Ele era um cara do centrão. Qualquer. Ele era um cara meio piada lá. Os deputados que enfrentavam, tinha deputado... Cara, uma coisa tão maluca. Gustavo Fruit, que depois virou um pelego do PT... peitava. Você tinha um monte de deputado tucano e do PFL que faziam oposição. Esses caras batiam no Lula à época. Mas esses caras são do centro, tem todos esses defeitos. Isso aqui é sequer uma defesa deles. Mas tinha gente que fazia muito mais e muito mais bem feito que o Bolsonaro. O Bolsonaro não, a eficácia do Bolsonaro no ataque ao PT era nula. Salta pra 2010. Aí em 2011 esse cara começa a aparecer por causa do CQC. E por causa das aparições dele no programa da Luciana Gimenez como piada. Aí vem 2014, 15, 16, impeachment de Dilma. Esse cara não fez nada. Então o que o cara... não, porque consistentemente não tinha nada. Não tinha nada do Bolsonaro. Ele era um deputado improdutivo. O que ele fez nesse período de 2000 até 2014? Rachadinha. Ele ficou rico. Se você quer levantar o que o Bolsonaro fez mesmo, o Bolsonaro ficou rico nesse período. Foi o período que o deputado estadual lá, Flávio Bolsonaro, ficou rico. Foi o período que ele botou o Carluxo na política. Isso foi o que o Bolsonaro ficou rico nessa época. Ele acumulou muitos imóveis nessa época. Mas ele xingou uma vez aqui e depois xingou uma vez ali. Ele fez uma xingada aqui, uma ali. Mas ele não fez nada. Ele estava sozinho? Bom, o Kim está sozinho, no sentido de a posição dele, que nem Lula nem Bolsonaro, tal, e não é um cara do centrão. É uma posição meio que única. Aprovou já 8 projetos de lei, acho que tá indo pro 9º aprovado. Já barrou um monte de coisa, é ouvido. Então não é. Isso é papo furado. Eu posso listar inúmeros deputados daquele período, que foram especialmente do PFL e do PSDB, muito mais ativos que o Bolsonaro. O Bolsonaro não era ativo. O Bolsonaro era um parlamentar absolutamente desconhecido. Irrelevante. Ele não tinha relevância nenhuma. Sequer dava pra falar que ele fazia oposição. Confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero. Tem um outro discurso famoso que é ele pedindo pra colocarem o Genuíno, que era um patriota no Ministério da Defesa. Genuíno! Obrigado ao pessoal do Zap que mandou esse vídeo. Vamos continuar aqui então? Vamos lá.
a minha visão é que a população fez a escolha lógica. A população queria alguém contra o PT, e o MBL é o cara novo que sentou na janela, que entrou no ônibus e quer sentar na janelinha já. Pô, não, peraí, né? Bolsonaro já estava nessa história desde lá de trás. Ele já tinha uma bagagem de briga contra o PT muito maior do que do pessoal do MBL, né? Então acho que esse que foi o grande problema. O pessoal achou que... Aliás, muita gente achou que Bolsonaro fosse um evento temporário, uma coisa passageira. Vai passar, eu vou passar por cima dele, igual o Dória. Rapidinho, Renan, só o cara que tá também no nosso grupo de WhatsApp, olha que coisa engraçada. Artigo do Constantino criticando o Bolsonaro defendendo o Hugo Chávez. Bolsonaro já defendeu Hugo Chávez no passado. Todos podem mudar, mas ninguém está acima de críticas. Era em 17, Constantino, com muita noção, tá? Um bom Rodrigo Constantino em 2017, avisando. Sim, Bolsonaro defendia todas essas coisas. Se for falar de histórico pra falar que Bolsonaro deveria ser uma líder, porque é uma fila, que é isso que ele colocaria, é uma fila de prioridades, né? Bolsonaro chegou antes, tá? Bolsonaro não chegou antes de nada. Se for chegar a fila, o Caiado tá muito antes que ele. Vou citar um que virou agora bolsonarista, Arthur Vigílio. Posso citar Mendonça Filho. Posso citar inúmeras figuras que estão aí batendo nos petistas, muito brigando na oposição, com ou sem qualidade, com ou sendo ou não traidor da direita, até porque ser traidor da direita basta não ser Bolsonaro. O Arthur Vigílio hoje é bolsonarista até o último fio de cabelo, né? Puxa saco do Bolsonaro de maneira patética, né? E ninguém liga se ele tem escândalo de corrupção ou não e tal, né? Ou se ele era tucano, né? Ninguém dá bola. Esses caras eram oposição, o Bolsonaro não era nada. O Bolsonaro foi um meme. E as pessoas pegaram esse meme e abraçaram. A questão toda é assim, nós temos que abraçar. Se o povo abraçou de maneira crítica um meme, nós temos que aceitar porque é vontade popular? Não, nós não precisamos aceitar. E achar que isso é birra. Ora, a revolução, o processo que mudou o Brasil, que envolveu Lava Jato, ruas, tal. Esse processo nós participamos ativamente e nós somos reconhecidos não só pelas pessoas, mas pelas lideranças do processo e especialmente pelos inimigos, como um dos artífices disso, como foi o Olavo de Carvalho na área dele, como foi algum desses institutos, né, MIS, o Liberal, o próprio Constantino teve importância no processo, como assim, muitas, como Vem Pra Rua teve, como a Lava Jato teve pra caramba, tá? E o processo era um processo de mudança no Brasil. O processo não era só sobre enfrentar o PT. Aquilo descambou em amamos Bolsonaro. A pergunta é, nós temos que aceitar passivamente um erro? Para essas pessoas tem que aceitar. Para esses caras, porque esses caras vivem de mamar o Bolsonaro, você tem que aceitar o erro. Tem que viver o erro. O Dória, exatamente. O Dória, a Joyce Hasselman, o Frota, aquela turma toda ali, achou isso. Não, o Bolsonaro vai ser um fenômeno passageiro e vai acabar e coisa e tal, né? E eu imagino que muita gente do PSDB também teve... O Frota e a Joyce eram ligados ao Bolsonaro. O Bolsonaro defendia eles. É óbvio, eles eram candidatos do Bolsonaro. Essa visão, e não é um fenômeno passageiro, justamente porque ele angariou justamente esses votos do contra-PT. É o que eu falo pra vocês, o que tá acontecendo agora não é um aumento da direita, é uma diminuição da esquerda, a esquerda que tá caindo. E aí surge o pessoal contra a esquerda, e o Bolsonaro era a melhor pessoa, a pessoa mais consistente anti-esquerda no Brasil, né? E cada vez mais eu fico vendo, né? Cara, eu acho que a ideia de que o povo percebe muita coisa, né, cara? O Bolsonaro perdeu a eleição pro Lula. Agora, o povo tá percebendo que o Marçal é um herói. Ele falou, o Bolsonaro, acharam que o Bolsonaro era passageiro. O Bolsonaro é passageiro agora com o Marçal ou não? Esse é o medo que o Bolsonaro tá agora. Porque é um truque, é um meme. Não é um sujeito consistente. É o único presidente que não se reelegeu. É que essa turma é capaz de achar, realmente, que, sei lá, os urnas foram fraudados e o Bolsonaro, na verdade, ganhou a eleição. Então... Fogo, galera. Fogo. Eu fiz uma pergunta pro Ricardo na sexta e agora eu refaço pra você. Supondo que os bolsonaristas elejam Marçal e Bolsonaro continue inelegível, em 26, quem vai chegar mais forte pro bolsonarismo? Michele, Tarcísio ou Marçal? É que se o Marçal ganha a eleição, é capaz dele, né, ele se deparar com a realidade, né? E aí ele... A realidade se impõe. E se ele perder o segundo turno? Vamos supor que o Marçal vai pro segundo turno e perde, mas sai gigante. E ele é o favorito. Isso quer dizer o seguinte: sim, eu acho que o Marçal é um candidato muito mais forte que a Michelle. Na verdade, o Marçal ele hoje é o cara que tem as principais técnicas de comunicação, não política. Ele é o Andrew Tate brasileiro. O Marçal, ele imita a fórmula de trabalho do Andrew Tate. E em termos globais, existe um Marçalzão. É esse cara. O Andrew Tate é o Marçalzão do mundo. Mesma estratégia, assim, o Marçal imita ele, só que com alguns requintes, né? O Marçal ele tem umas coisas locais de neopentecostalismo,
Que ele mistura esse... Ele criou um discurso particular usando uma fórmula de business do Andrew Tate. Então, cara, assim, o cara tem um vigor em redes enorme. Né? Você vê que o Marçal não tem, tipo, os vereadores do Marçal. Ele vai ter agora os políticos puxados dos dois de saco deles, com certeza. Mas a sacada dele ali é que ele tem uma série de influenciadores que vivem ao redor dele. Ele todo dia postou uma foto, né? Que tá ele numa mesa ali num jantar que ele teve com vários influencers. Então são vários vendedores de cursos todos juntos ali com ele, né? Ele na cabeceira. Como se ele tivesse unificado um monte de cara que são vendedores de susto, vendedores de truque, enganadores da galera, todos eles se juntando, assim, é uma turma, um negócio que foi montado ali. E nesse sentido, todos somos obsoletos. Não só o Bolsonaro como nós somos obsoletos, porque é uma nova forma de se organizar nas redes sociais, tá? O problema dessa fórmula é que é uma forma de seria a gente virar uns truqueiros e tal, botar um menino de 11 anos pegando mindset e tal. É foda, galera. É foda. Porque eu não quero seguir esse caminho. A gente não vai seguir esse caminho. Mas os bolsonaristas que seguem, vamos dizer, um caminho que não tem limites, eles estão vendo alguém melhor do que eles, né? Levando eles a roldão. Então, é muito legal. Sabe aquela coisa do monstro que você ficou alimentando? Sabe, é o jacarezinho Você comprou um jacaré bebezinho bonito. O jacarezinho. Aí põe numa banheira na tua casa, vai alimentando. Quando viu, ele ficou gigante e te comeu, né? Em certa medida, o Marçal é esse jacaré pro Bolsonaro. Ele vê o que o Bolsonaro faz, ele tem menos escrúpulos ainda. Então não tem um negócio de ser de direita, não tem um negócio identitário no Marçal. O lance do Marçal não é sobre identidade, é sobre o culto à personalidade dele e sobre como ele é um veículo para o sucesso da pessoa que está assistindo ele. Então a pessoa que compra o curso dele, que vê ele, ela entende que ela é o herói na jornada. O Marçal é uma espécie de um mentor que esse cara tem. Então o Marçal é um mentor, né? E ele tem superpoderes, mas o herói é você, porque quem vai destravar o código é você, e ele vai te abrir o caminho. Então é uma nova fórmula de construção em que a pessoa acha que ela é parte daquilo, né? É uma coisa muito engajante. E na verdade ele tá enganando o cara no processo, né? O cara acha que tá na jornada própria, ele tá na verdade na jornada de tirar o dinheiro do bolso e entregar pra ele, né? Ou entregar fama pra ele. Ele usa as pessoas através justamente desses gatilhos, tá? Ele usa as pessoas pro fim que ele quer. O fim é ganhar dinheiro, o fim é entrar numa polêmica, o fim é participar de uma eleição. Importante é como ele engaja a pessoa. E as pessoas estão sendo engajadas das maneiras mais toscas possíveis, né? Fogo.